Boa noite. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de pessoas apresentam transtornos bipolares nas formas leves e graves. Já a depressão está associada a cerca de 40% da utilização dos serviços de saúde no Brasil. A estes problemas somam-se ansiedade, psicose, mania, demência, transtornos psicóticos, entre outros. Muitas causas são conhecidas na área da psiquiatria, mas o que nem sempre é unanimidade são as formas de tratamento. Eletroconvulsoterapia, psicoterapia e uso tradicional de medicamentos como ansiolíticos, antidepressivos e psicofármacos são formas de tratamento empregadas no Brasil e no mundo. No programa Opinião Pernambuco de hoje, nossos convidados discutem a eficácia e os efeitos colaterais decorrentes desses métodos. Participam Edésio Lira, psiquiatra, vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Luiz Evandro, psiquiatra, professor e doutorando em Ciências da Saúde da UPE. Luciana Grupo, psicóloga com trabalho na abordagem cognitivo-comportamental. Bem, sejam bem-vindos ao programa, seja bem-vinda também, doutora. A questão que a gente coloca é que no início os tratamentos psiquiátricos eles pareciam ser desumanos, às vezes até bizarros. E a pergunta é o que evoluiu, né, de quando surge a psiquiatria na história da humanidade para os tempos modernos. Doutor Edésio. Boa noite, Valdir. Boa noite, doutor Luciano, doutor Evandro. Boa noite. Toda a equipe da TV Universitária e a todos que nos assistem. Bem, de acordo com o momento, com o conhecimento humano, é que surgem os métodos de tratamento. Então, os psicofármacos surgiram na década de 50. Antes da década de 50, existiam poucos recursos terapêuticos, não é? Então, de uma forma geral, a psiquiatria utiliza os métodos biológicos, onde se encontram os tratamentos farmacológicos e os físicos, e o tratamento psicoterápico. Existem outras formas de tratamento que seriam tratamento alternativos, né, adjuvantes. Então, o conhecimento humano evoluiu em relação a... Como era, de fato, lá no início? Como eram esses tratamentos? Existiam poucos recursos. Por exemplo, malária-terapia. Fazia a pessoa ter malária, injetar a malária no indivíduo para ele ter febre e ter convulsões e usava insulinoterapia. Esse caso da malária, quando eu estava pesquisando para apresentar o programa, eu quase caio, né? Fiquei assim, super surpreso, né? Falava de tirar vírus, né? Vírus da malária de soldados infectados e se colocava no paciente com um problema psicológico e aquilo poderia trazer a cura, mas também causaria a malária no paciente. Parece muito louco isso, muito bizarro, e também assim, me surpreendeu muito o fato de que, parece-me que é um médico escocês, né, Julius, não sei das quantas, e que ele chegou a ganhar prêmio Nobel. Isso. Foi isso mesmo? Isso, é engraçado isso, assim, dizer que foi o primeiro Nobel da psiquiatria. E como funcionou isso? Bem, uma das causas de loucura, né, que seria loucura, ele não era nessa louco, época, nessa época, uma das causas da loucura seria a sífilis. Sim. Né? Então, a sífilis terciária, que se manifesta no cérebro e pode causar sintomas psiquiátricos. Então, algumas dessas pessoas que estavam internadas, na verdade, tinham sífilis. E quando se faz o tratamento com a malária, já existia o remédio antimalárico nessa época. Então, o que é que a malária fazia? Causava uma febre elevada e essa febre matava o sífilis, né? Então, a pessoa curava porque matava o sífilis, depois tratava a malária. Então, assim, vamos dizer, quando não se sabe quais são as causas, né? Não se conhece quais são as causas e você conseguiu curar uma loucura, né? Com um tratamento que causa febre, isso aí realmente é como se fosse assim, uma grande evolução. Agora, claro, não precisa dizer que não funcionava para todo mundo. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha problema psiquiátrico que tinha, na verdade, sífilis terciária. Era uma parte desses, né? Uhum. Bom, vamos... quer complementar alguma coisa aí, doutor Edésio? Em relação à eletroconvulsoterapia,
que as pessoas chamam de, que não tem muita informação, chamam de eletrochoque. Porque a convulsão, ela induzida terapeuticamente, dá uma resposta e a pessoa recupera de alguns quadros mentais. E observava-se na Idade Média, em tempos passados, que há registro na literatura médica, que os médicos chegavam nos locais, nos ficavam doentes, e notavam o doente melhor e perguntavam o que aconteceu. Ele teve uma convulsão. Então procuraram maneira de induzir a convulsão. No início se usava semente de cânfora, depois passou a se usar uma substância chamada cardiazol, até chegar à eletricidade em 1938 com Serletti, da Itália, mas o tratamento ainda era muito rudimentar naquela época, né? E a técnica vai evoluindo à medida que o conhecimento humano vai evoluindo. Da fisiopatologia dos transtornos vai evoluindo, se descobrindo, as terapêuticas vão sendo aperfeiçoadas. A gente volta para o senhor ainda para falar sobre essa questão desse tratamento, né, com o eletrochoque. Não sei se a forma seria essa, mas correta de se dizer. Mas aí, doutora Luciana, há um filme chamado O Estranho no Ninho, né, que fala de tratamento de um paciente que, na verdade, ele chega no hospital sem nem ter problemas psicológicos graves. E, de repente, ele começa a receber vários tratamentos, com choque, inclusive, e acaba ficando realmente meio transtornado. Esses métodos, na opinião da senhora, né, métodos que utilizam o choque elétrico, ou que utilizavam o choque elétrico, eles causaram mais danos ou eles contribuíram de alguma forma para a evolução dos estudos na área da psiquiatria? Olha, na verdade, eu acho que Dr. Edésio e Dr. Evandro começaram a trazer questões bastante importantes quando dizem que esses métodos eles fizeram parte do desenvolvimento da ciência, não é? E, obviamente, com o desenvolvimento do conhecimento, do funcionamento do cérebro, do funcionamento da pessoa, da importância das emoções, esses métodos foram sendo adaptados, a psicoterapia foi se tornando também mais adequada, né? Ela foi respondendo mais às questões todas que eram necessárias. De fato, eu acho que talvez eu possa falar um pouco do que tem ainda acontecido, é uma pena que ainda aconteça, mas que quando os pacientes eles não são bem avaliados, quando eles não passam por um bom processo de avaliação do psiquiatra e do psicólogo também, eles sofrem muito. Sofrem muito pelo tratamento inadequado, sofrem muito por serem vistos e apontados de uma forma inadequada. Então, o que eu posso lhe dizer é que todas as vezes que acontece, por exemplo, um internamento que não seria de fato adequado, por uma conduta inadequada, ou médico, ou até mesmo uma não participação adequada do próprio psicólogo, por uma conduta inadequada do próprio psicólogo, que faz sugestões de que esse paciente esteja, de fato, agitado ou com problemas maiores do que, de fato, ele está, ou por uma incompreensão da família, isso é bastante trágico. E pode levar a um distúrbio. Ele pode entrar sem e acabar sendo acometido lá na unidade onde ele foi Sem dúvida, internado. porque disso pode decorrer uma série de reações, tanto comportamentais quanto, de fato, emocionais, né? Então, as situações de trauma mesmo, acho que todos nós já ouvimos pacientes falando do quanto ficaram traumatizados com os internamentos psiquiátricos que não deveriam ter havido. E aí a gente está falando em sentido, penso que em sentido geral, né? Qualquer forma de tratamento, se o internamento ele é inadequado, vai ter esse efeito. Doutor Luiz Evandro, a gente falou aqui de um método. Hoje, a medicina utiliza muito medicamentos, né, que são produtos químicos que são absorvidos pelo corpo com uma finalidade. Ainda sem falar especificamente sobre uma doença X ou Y. Esses medicamentos, eles representam, de fato, um avanço? Até que ponto os efeitos colaterais desses medicamentos, eles não causam um dano maior do que um outro método como esse que o doutor Edésio está falando aqui no nosso programa e que ainda vai abordar mais um pouco? Muito obrigado pela pergunta. Acho uma pergunta muito importante. A gente esclarecer que quando uma medicação é utilizada na medicina, ela tem o objetivo de diminuir, né, o sofrimento relacionado a uma doença, né? Então, quando a gente fala assim, muitas vezes a gente ouve falar assim,
tristeza não é depressão. Eu concordo plenamente, tristeza não é depressão. Agora, quem fala isso tem que concordar também que depressão não é tristeza, né? Então, depressão é uma doença. Então, e como uma doença, ela tem que ser tratada como outra doença qualquer. Então, existem classificações que permitem que o médico tenha esse diagnóstico e a depressão seja classificada como depressão aqui, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, vai ser classificada da mesma maneira pelo conjunto de características químicas, fisiológicas, biológicas que apresenta. Quando a gente fala de doença também, a gente está falando já no resultado final. Né? Até chegar a esse resultado final, uma multiplicidade de fatores contribuíram para que isso acontecesse. E o uso da medicação sempre é avaliado como risco e benefício, né? Toda medicação tem efeito colateral. Até a dipirona que você tomar, se você for ler a bula, talvez você pense se vai tomar ou não. Mas, assim, tem a chance de causar, mas o que eu estou avaliando é que o risco de usar aquela medicação é muito menor do que o benefício que ele vai ter. Existem métodos e me parece que um médico pode seguir um determinado método e não aceitar um outro método, né? Doutor Edésio, quais são os métodos que o senhor prioriza, em sentido geral, quando o senhor vai fazer um acompanhamento com um de seus pacientes? Bem, como o doutor Luciano já colocou muito bem, é importante para o médico fazer o diagnóstico com precisão e daí estabelecer uma terapêutica, né? E o médico sempre vai escolher a terapeuta que dê melhor resultado, baseado em estudos científicos, né? E que leve à recuperação do que está com a doença o mais breve possível. Existem vários métodos, né? Como eu já falei aqui, tem os métodos biológicos, tem os medicamentos, tem métodos físicos, que hoje em dia se usa magnetismo, eletricidade, já tem estudos que Eletricidade usam... é o clássico eletrochoque? Bem, existe a eletroconvulsoterapia, existe também estimulação por corrente contínua, não é? E já tem estudos hoje em dia que utiliza som, estudos, porque sabe-se que tem a musicoterapia. Certo, então vamos por parte, vamos entender aí a questão desse tratamento através desses impulsos elétricos. Como que isso funciona? Primeira coisa interessante se dizer é que o cérebro é um órgão que conduz a eletricidade. E através do neurônio, dos circuitos neuronais. Quando há uma disfunção nesses circuitos, isso expressa um comportamento, um sintoma, um sofrimento. E o estímulo elétrico, entre outros fatores que ele ia promover, seria a normalização dessa conexão entre os neurônios. Quando a exemplo da convulsoterapia, quando se faz, é um estímulo elétrico que é calculado, preparado de acordo com a pessoa, de acordo com o transtorno, para induzir uma convulsão terapêutica. As pessoas chamam eletrochoque, mas não é um choque que se vai dar na pessoa. Tem os parâmetros de escolher, de elicitar aquele estímulo. A intensidade, a frequência. Tem um aspecto chamado a impedância, que é a resistência que o organismo tem. Cada um tem a sua. Então, o tratamento tem que ser individualizado para cada pessoa e de acordo também com a patologia apresentada. Doutora Luciana, qual a sua opinião sobre esse método de tratamento? Assim, para uma pessoa leiga pode parecer, não, isso é o método tradicional, isso é o método clássico, diminuiu a voltagem, antes era uma coisa com tensão maior, agora é uma tensão menor, né? O que é que acontece de fato? Quando o doutor Edésio estava falando e explicando como é que é o funcionamento da eletroconvulsoterapia, eu estava me lembrando um pouco daquilo que a gente via na faculdade, da história, né, da psiquiatria, dos tratamentos, e da pergunta que você tinha feito, o quanto muitas vezes lá atrás a gente vê nos textos que até o próprio eletrochoque, né, naquela época, era usado até como punição para um paciente mais agitado.
e que, de fato, aquilo era feito de uma forma desumana, quando usado desta forma inadequada. Mas, sem nenhuma dúvida, eu vou falar um pouco da minha experiência clínica como psicóloga, com pacientes que se submeteram à eletroconvulsoterapia, ou pacientes que eu acompanhei, que fez, de alguma forma, a estimulação magnética, não é? E a resposta, de fato, é bastante adequada. Veja, um transtorno psiquiátrico, ele não é um transtorno apenas de emoções. A pessoa não fica triste, ou fica feliz, ou fica irritada, ou fica mais agitada, enfim, né? Porque quer, ou porque quer chamar a atenção. Ela, de fato, está adoecida psiquicamente. Há uma alteração no funcionamento do cérebro que precisa ser tratado. Os protocolos de psicoterapia hoje, vários protocolos de psicoterapia, formas específicas de abordar determinadas doenças hoje, de fato, têm se mostrado eficaz até mesmo na mudança desse funcionamento, dessa fisiologia do cérebro. Mas certamente, não é? A associação da psicoterapia com a medicação, ou com as intervenções, né, que a psiquiatria pode hoje oferecer, sem dúvida nenhuma tem demonstrado, pelo menos na clínica, não é? E em vários estudos que a gente vê, uma maior eficácia. Então, de fato, mesmo que possam parecer métodos estranhos, que hoje já não são mais, não é? O paciente é extremamente cuidado, né? A pessoa está sendo ali, na verdade, cuidada, está sendo oferecido para ela, da forma mais respeitosa possível, uma forma de melhora. Que muitas vezes, quando não se usa, e aí a minha compreensão disso, quando não se usa uma forma como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, em determinados pacientes, a gente pode ver um sofrimento que se arrasta por anos. Doutor Luiz Evandro, o senhor concorda também com esse casamento, né, com essa junção de diferentes métodos para se obter o resultado? Sim, é importante lembrar, né, que quando a gente vai no cardiologista, né, a gente não vai esperando que vai levar um choque no peito. Quando aquilo é feito é porque já está num momento necessário para que se faça aquilo. E os resultados disso são avaliados com pesquisa. E por que usar, quanto usar, a quantidade de eletricidade que vai usar, a resposta que se espera, se é um infarto, se é um outro problema, cada um tem uma avaliação diferente, né? Então, da mesma forma, a eletroconvulsoterapia, ela só é indicada, vamos dizer, num caso refratário, num caso, até quando a gente tem o protocolo, né, que a gente chama da depressão, é em torno do 6º passo para se realizar, ou seja, a pessoa já tentou 6 formas de tratamento diferentes antes de tentar a eletroconvulsoterapia, que já seria, assim, aquele recurso para um caso mais avançado, mais grave, mais difícil de resolução. No caso da eletroconvulsoterapia, imagine, a pessoa levou 6 tratamentos para chegar nessa solução para a depressão e ela tem uma eficácia de 70%. Né? Ou seja, para aquela pessoa que demorou tanto a chegar naquele nível e necessitar, aquilo é uma salvação. Então, ela é feita em casos, né, como a doutora Luciana colocou, o doutor Edésio, específicos e quando são necessários. Quando a gente deixa de usar, nesses casos, aí realmente eu posso estar, assim, prejudicando o paciente de não ofertá-lo o tratamento que seria mais adequado, né? Acho que a gente está quase fechando esse bloco, mas o doutor Edésio queria concluir, Eu gostaria né? de lembrar o seguinte, tem situações clínicas, quadros depressivos graves, com risco do suicídio, estupor catatônico, quadros graves que, por exemplo, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, Associação Mundial de Psiquiatria, diz que a eletroconvulsoterapia pode ser indicada. Porque para a medicação começar a fazer efeito, 3, 4 semanas. E se não tiver intervenção precisa, a pessoa pode até morrer. Então, tem situações
que a eletroconvulsoterapia pode ser indicada de imediato. Há um consenso de que quando falham os medicamentos, se parte para a eletroconvulsoterapia. Vamos colocar agora algumas doenças, né, para a gente tentar entender o tratamento em função de uma doença que tem uma causa específica. Primeiramente, vamos para a esquizofrenia. Vamos tentar entender em rápidas palavras, né, o que seria a esquizofrenia e, na sequência, a gente vê um método de tratamento adequado para esse tipo de problema. Pode começar o senhor ainda, doutor Edésio. Bem, a esquizofrenia é um transtorno psicótico, atinge aproximadamente 1% da população e que evolui com alterações do pensamento, com delírios, alucinações, com alterações da afetividade, né? Embotamento afetivo, esvaziamento afetivo, distúrbio do comportamento, comportamento fica bizarro ou pueril. E o tratamento geralmente é feito com antipsicóticos, né? Os psicofármacos. E, logicamente, terapia ocupacional e outras medidas psicoterápicas. Quando esses medicamentos não conseguem obter o êxito na recuperação, tem que se partir para outras formas de tratamento. Geralmente, hoje em dia, nós dispomos de muitos psicofármacos, de muitos medicamentos que permitem o tratamento com resultados positivos. Mas há casos de refratariedade aos medicamentos. Então, nesse caso, tem que procurar outras alternativas, como estimulação magnética, como a eletroconvulsoterapia, para reverter o quadro, porque são doenças graves. A esquizofrenia é uma doença grave que pode deteriorar as funções mentais, comprometer seriamente a vida do indivíduo, não é? E se não se fizer uma intervenção precisa, adequada, vai deixar sequelas. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta com a Opinião Pernambuco, falando sobre tratamentos psiquiátricos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Tratamentos Psiquiátricos. Participam Edésio Lira, psiquiatra, vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Luiz Evandro, psiquiatra, professor e doutorando em Ciências da Saúde da UPE. Luciana Groppo, psicóloga com trabalho na abordagem cognitivo-comportamental. Doutora Luciana, dando continuidade ao tópico que a gente lançou no final do bloco anterior, né, sobre a esquizofrenia, eu queria, se possível, que a senhora trouxesse um pouco mais de detalhes sobre essa doença. Ela é muito frequente, ela acomete muita gente. Em que idade, normalmente, ela surge e de que forma a senhora costuma tratar esse tipo de problema? Sim, pois é. A psicoterapia cognitivo-comportamental tem protocolos ou formas específicas de abordar os transtornos psiquiátricos. E a esquizofrenia, na verdade, foi uma das doenças que levou o Beck, o Aaron Beck, que é o mestre da terapia cognitivo-comportamental, a desenvolver a sua forma de trabalho. Ele é psiquiatra e tinha alguns incômodos com a não resposta dos pacientes a algumas abordagens psicoterápicas, inclusive uma de uso que ele fazia. Então, ele começou a entender que ele poderia questionar os pensamentos que a pessoa trouxesse e apresentasse, de forma que esses pensamentos sofressem uma desvalorização e ela passasse a perceber o absurdo ou a inadequação daquele pensamento. Ele começou a desenvolver isso com a esquizofrenia, com os pacientes que tinham esquizofrenia, e depois desenvolveu muito mais isso com os pacientes portadores de depressão. O que acontece na esquizofrenia é que muitas vezes o paciente tem surtos psicóticos onde ele tem alucinações. E, em geral, o que se deve, então, dentro da abordagem psicoterápica cognitivo-comportamental, o que a gente vai fazer é trabalhar com a psicoeducação, ou seja, levá-lo a compreender o quadro psiquiátrico que o está acometendo e levá-lo a compreender que aquelas imagens, vozes, mensagens, não é, que muitas vezes ele percebe, são apenas algo que é proveniente de sua própria mente. A gente tenta ajudá-lo a compreender o funcionamento de uma alucinação e levá-lo a não mais responder a essas alucinações
de forma que ele fazia anteriormente. Então, o paciente aprende a compreender que todas aquelas mensagens que ele vem experimentando são mensagens, na verdade, distorcidas do próprio pensamento. Muito frequente a esquizofrenia aqui no Brasil? Eu vou pedir ajuda, mas assim... em torno de 1% da população. É o que representa muito, né? Num país com 200 milhões, 1% dá Isso. quanto? Dá 200 mil pessoas, né? Mais ou menos isso. Então, assim, é um número bastante expressivo, né? Nem todas as formas são graves, né? É bom dizer isso, que 40% aproximadamente ou mais tem uma resposta boa diante das terapêuticas utilizadas hoje em dia. Né? Mas tem um grupo que por questões... existem muitos fatores que levam à esquizofrenia. Fatores genéticos, fatores de personalidade, alterações na bioquímica do cérebro. E tem um grupo que não responde bem, como eu já falei, são refratários aos medicamentos. E os recursos de psicoterapia são válidos, são muito positivos, mas às vezes não se alcança, então tem que partir para outras terapeutas. Ok. Doutor Luiz Evandro, essa pessoa, esse sujeito acometido pela esquizofrenia, muitas vezes ele está no nosso convívio social, mas é uma pessoa aparentemente normal. Quem é que sofre mais? É o próprio indivíduo acometido? Ou ele pode chegar a causar uma preocupação, né, causar um problema no seio familiar ou nos grupos sociais onde ele convive? Boa pergunta, né? Assim, quem sofre mais, não tenha dúvida, que é o paciente. A pessoa com esquizofrenia, ela sofre muito. O fato de, às vezes, ela estar interpretando a realidade de uma forma diferente, né? Então, do que se expressa para as outras pessoas. Então, ela tem uma interpretação além, pode se sentir ameaçada, né? Por achar que as pessoas estão falando dela, com as alucinações auditivas, né? Por achar que as pessoas estão querendo fazer algum mal para ela, por delírios. E elas, na verdade, a aflição delas é se defender dessas coisas. Às vezes, essa defesa pode ser com reclusão, elas ficam trancadas, não querem sair. Mas pode vir agressividade também. Mas pode ser em agressividade, no entanto, essas agressividades que acontecem geralmente são muito mais frequentes no âmbito familiar, que são as pessoas que convivem mais, né? Dificilmente uma pessoa com esquizofrenia vai planejar alguma agressividade gratuita para a população, dificilmente, mas pode acontecer também, no sentido de ela se sentir ameaçada, né, por achar que está sendo perseguida ou por achar que alguém está olhando estranho para ela, né, por ter uma interpretação diferente. Quando o senhor chega a um diagnóstico, como trata? Pronto. Uma das causas, né, da esquizofrenia ou relacionada à química cerebral é um aumento de dopamina que tem em certas áreas do cérebro que causam alucinações e delírios. Delírios seria essa interpretação diferente da realidade e as alucinações seriam escutar ou ver coisas que a gente não consegue ver. Então, que está dentro da cabeça, mas que ele escuta como se estivesse vindo de fora. Quando a gente usa uma medicação que bloqueia ou diminui essa dopamina, que são os chamados antipsicóticos, ele ganha muito em qualidade de vida, porque, veja, ele já não vai estar pensando que estão contra ele, também não vai estar pensando ou não vai estar escutando xingamentos ou pessoas falando dele. Então, isso já reduz muito o sofrimento e melhora muito o convívio. Claro, a pessoa pode retomar as atividades, né? Então, tem vários casos que a pessoa retoma todas as atividades. Doutor Edésio, uma pessoa que normalmente ela apresenta um quadro de tristeza, de letargia, essa pessoa é baixa autoestima, essa pessoa ela está acometida por uma depressão, sempre que ela trouxer esses sintomas, ela vai estar ou não? Qual o limiar, por exemplo, entre a tristeza e a depressão? Não necessariamente, pelo que você descreveu, a pessoa poderá estar com depressão, a doença depressiva.
tem até situações de reação depressiva. Mas o médico, quando avalia o paciente, que examina para chegar ao diagnóstico, ele tem que ver os sintomas que formam uma síndrome. Poderia falar dos Porque sintomas? além da tristeza, da baixa autoestima, da falta de prazer, tem sintomas como desesperança, a lentificação psicomotora, né? Choro, A por dificuldade exemplo. Chorar de concentração, facilmente. a labilidade afetiva, a labilidade emocional. Isso é uma série de sintomas Labilidade. afetiva. Labilidade, o que é? Labilidade Labilidade é uma afetiva, fragilidade em sustentar as emoções, não é? que leva ao choro. E leva ao choro. Então, fala-se que depressão é a doença do D. Desesperança, desespero, desânimo, desamparo, dor psíquica, sofrimento. É muito D, né? Depressão. Olha, a questão da depressão é um aspecto tão importante e é uma questão que a gente considera de saúde pública, que a Organização Mundial de Saúde, no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, escolheu a saúde mental, escolheu a depressão como tema a ser debatido e estudado. A depressão é a segunda causa de incapacitação profissional, já chegando perto da primeira. E depressão tem uma série de implicações, né, na vida da pessoa. E tem riscos. Por exemplo, o índice do suicídio é alto em todo o mundo. E é interessante a gente informar, é interessante o tratamento ser bem conduzido, é interessante a pessoa aderir ao tratamento e as psicoterapias têm uma participação importante nesse aspecto de o doente, a pessoa que sofre, aderir ao tratamento e também de prevenir recaídas, não é? Porque tem formas de depressão que elas são recorrentes e podem cronificar se não forem bem tratadas. Vamos voltando para a doutora Luciana. Doutora Luciana, como a senhora costuma tratar a depressão? Eu vou voltar no que eu já falei, eu acho que umas 2 vezes. Então, a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela usa estratégias específicas para determinadas questões, para determinados transtornos ou dificuldades. E na depressão, a gente vai trabalhar especialmente a forma como esse indivíduo tem visto a si mesmo, a forma como esta pessoa vê as outras pessoas com as quais ele convive, a forma como essa pessoa observa e analisa o seu futuro. Na depressão existe um acometimento muito grande do pensamento, né? Há uma repetição muito grande do pessimismo, dos pensamentos negativos e da desesperança. Então, o que a rigor a gente vai fazer é abordar estes pensamentos, ensinar a pessoa formas de identificar seu pensamento, formas de a pessoa, ao identificar o pensamento, perceber quais são os sentimentos que são decorrentes desses pensamentos e como estes pensamentos, que em sua maioria estão distorcidos pelo próprio transtorno, né, de humor, de depressão, geram esses sentimentos que geralmente são sentimentos desagradáveis de tristeza, de desânimo, enfim, e quanto isso interfere na conduta e no comportamento. Isso sem medicamentos? Não necessariamente. Então, o que é que ouvir... acontece? Tá. Eu posso só dizer o seguinte, quando eu recebo um paciente e identifico que esse paciente tem sintomas depressivos e que esses sintomas depressivos têm interferido de forma bastante importante na vida, imediatamente eu faço o encaminhamento para a psiquiatria. Ok. Doutor Luiz Evandro, esse tratamento da depressão, no geral, requer a indicação de medicamentos específicos? Sim, na depressão moderada a grave, né, então a gente já precisa utilizar medicações antidepressivas para ajudar, né, a química cerebral a retomar seu funcionamento normal. Então, às vezes, com a repetição de fatores estressores, que podem ser diversos fatores, podem ser até de própria origem orgânica, podem ser de origem social ou de origem psicológica. A persistência desses fatores, né, estressores, pode levar a esses sintomas depressivos. Quando esses sintomas depressivos
se instalam e se arrastam durante um tempo, o nosso cérebro já começa a se acostumar a um funcionamento químico anormal. Então, a medicação ela vem para ajudar a retomar esse funcionamento normal da transmissão cerebral, mas, no entanto, quando existem sintomas leves, pode ser feito com mudança de hábito de vida, pode ser feito com a psicoterapia. Nas formas moderadas e graves, sempre é importante ter uma associação com medicação, mas essas outras atividades também são muito importantes. Vamos chamar mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa sobre tratamentos psiquiátricos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Tratamentos Psiquiátricos. Participam Edésio Lira, psiquiatra, vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Luiz Evandro, psiquiatra, professor e doutorando em Ciências da Saúde da UPE. Luciana Grupo, psicóloga com trabalho na abordagem cognitivo-comportamental. Bem, uma pessoa que ela tem a mania de lavar as mãos com muita frequência, não quer pegar em jornal, às vezes fica esfregando os olhos, fica sempre, será que eu deixei o gás desligado? Será que eu fechei a porta do quarto? Será que eu travei o carro? E isso acontece de uma forma muito frequente. Isso seria um transtorno obsessivo compulsivo, é isso, doutor Edésio? Você deu algumas características de um transtorno obsessivo compulsivo, que é caracterizado por isso, pela repetição de alguns gestos, alguns rituais, com pensamentos intrusivos, pensamentos que invadem a mente da pessoa, a pessoa não consegue se livrar deles, geram angústia, geram incômodo. E isso tem cura? Bem, tem. A questão é associar o tratamento com medicamento, psicofármacos e com terapia. E é interessante que esse tratamento seja iniciado logo que for detectados os primeiros sintomas, porque uma das dificuldades que nós temos na psiquiatria é o preconceito que as pessoas têm em procurar um psiquiatra, procurar ajuda médica. Além do estigma, né? A pessoa, às vezes, tem medo de ficar rotulado como doente. Até a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha chamada Psicofobia é Crime, para combater esses preconceitos, o estigma, que são fatores que dificultam muito a adesão ao tratamento, a recuperação e a cura, como você colocou. Certo. Todo mundo deveria procurar um psiquiatra ao menos uma vez no ano, doutor Luiz? Não dá para dizer assim... Não é como dentista, não é como oculista? Não dá para dizer dessa forma, mas é importante se a pessoa percebe que alguma coisa está modificando o seu funcionamento normal, né? Que ele tem dificuldade de realizar o que ele costumava fazer, né? Por alguma dificuldade de ordem emocional, pode procurar o psiquiatra. Normalmente assim, quem percebe são as outras pessoas, né? Isso. E diz, pô, você está assim, está assim, está assim. Pode ser. E às vezes a pessoa sofre sozinha, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, como falou agora, muitas vezes ele até está indo para o psiquiatra e nem o psiquiatra ele tem coragem de contar os sintomas, né? Então, às vezes tem muita vergonha de contar e isso dificulta tanto a procura, né? Demora mais a procurar o psiquiatra e o psicólogo, como também o tratamento, né? Mas tem tratamento? Tem o tratamento. Entra a medicação? Medicamentoso, o tratamento medicamentoso é feito também com antidepressivo, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, mas o psiquiatra, claro, só vai estabelecer o tratamento se de fato se confirma uma necessidade daquilo. Uma personalidade paranoica, o que seria uma pessoa com esse tipo de problema? Uhum. Bem, em geral, o que se pode ver é alguém que foi desenvolvendo ao longo da sua infância, adolescência, início da vida adulta,
pensamentos repetidos de que está sendo criticado, está sendo perseguido, de que não é aceito pelas pessoas. As pessoas que, de alguma forma, quando existe um diagnóstico como esse, né, de personalidade paranoica, personalidade obsessiva-compulsiva, o que se vê é que esse indivíduo ele tem uma característica que, mesmo que os outros questionem, confrontem, ele não é capaz de ter a percepção da inadequação daquele pensamento. E ele continua a insistir de que aquela verdade é a verdade absoluta. Então, no caso da personalidade paranoica, uma das características que a gente poderia citar seria esse pensamento resistente e repetitivo de que ele não é aceito, ou de que as pessoas não aceitam, que as pessoas o criticam, que as pessoas sempre estão, de alguma forma, o perseguindo. Dá para tratar, dá para curar apenas no âmbito, né, no espaço da psicologia? Pois é, eu acho que essa pergunta abre, né, um espaço muito importante para retomar um pouco do que o Dr. Edésio e o Dr. Evandro estavam falando agora. É extremamente importante que as pessoas, ao perceberem pequenas alterações no seu modo de se comportar, no seu modo de pensar, tenham acesso à psicoterapia, busquem o serviço de psicoterapia ou de psiquiatria, porque quanto antes essas questões elas forem vistas, muito mais fácil vai ser o tratamento. Então, dá para tratar com psicoterapia? Muitas questões são sim possíveis de se tratar apenas com psicoterapia, mas certamente quando existe uma gravidade pequena. Quando a gente começa a ver que os sintomas começam a ter uma gravidade maior, não é moderada ou grave, é preciso essa associação. Eu queria só puxar uma outra questão que aí para mim me é muito cara, é que os transtornos psiquiátricos, eles também estão na infância. Então, por exemplo, pacientes que têm toque na vida adulta, quase metade deles começaram a ter, ou talvez metade deles começaram a ter sintomas de toque na infância, que nunca foram vistos. Adolescentes extremamente tímidos, na maior parte das vezes, eram crianças tímidas, mais tímidas do que outras crianças na sala de aula. Então, adolescentes deprimidos foram crianças, na maior parte das vezes, submetidas a situações complicadas e conflitos familiares. Então, as pessoas precisam saber disso e que essas crianças precisam de tratamento, né? Doutor Edésio, o psicopata, o estripador, né, o serial killer, esse tipo de comportamento, ele é uma anomalia no estado muito grave e aí pode ter tratamento ou tem que haver um isolamento e manter essa pessoa até o fim da vida, como normalmente acontece? Olha, eu sempre acredito que há possibilidade de tratamento de recuperação. À medida que a medicina vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo e à medida que se promove a prevenção e se trata precocemente, é possível, nós vamos chegar, estamos alcançando isso, um tempo que algumas situações que a gente achava que não tem recuperação, vai se encontrar a solução, o tratamento e a recuperação da pessoa. Então a gente não pode rotular, não é irrecuperável, porque há estudos, há alternativas, não é? A questão de transtorno de personalidade realmente é uma questão grave, mas eu sempre acredito que há possibilidades de se encontrar uma solução. Doutor Luiz, há casos em que pessoas depois acabam recebendo a alta e voltam a cometer, né, os mesmos crimes. E às vezes até, enquanto estão em tratamento, dizem, se me soltar, eu mato novamente. Vamos fazer uma diferenciação. Quando a gente fala em psicopatia, a gente está falando mais num transtorno de personalidade. Personalidade é assim, cada um tem uma forma de ser. Tem pessoas que são pontuais, pessoas que são mais desorganizadas e etc. O psicopata tem uma característica de personalidade de ser assim extremamente manipulador, mentiroso, ser antissocial, ou seja, contra as regras da sociedade e não tem remorso, não sente remorso pelo que faz, né? Então a gente vê às vezes muito político, né, que sabe mentir que é uma beleza e não demonstra qualquer remorso naquilo.
agora que a gente está vivenciando isso mais frequentemente, mas vamos dizer que a psicopatia não é um transtorno psiquiátrico, é uma personalidade extremamente modificada, uma personalidade extremamente difícil de lidar, e o tratamento não tem tratamento psiquiátrico, não existe remédio, não. Por enquanto, a gente não tem essa alternativa. É o caso onde diz que é crônico e não tem cura. Não existe tratamento psiquiátrico porque não é um transtorno psiquiátrico. É um problema de personalidade, na forma de ser. Então, é aquela pessoa que é daquele jeito. Talvez, muitas vezes, quando é identificado na infância, principalmente, né, isso pode ser modificado através de psicoterapia. Então, a psicoterapia favorece com que ele se modifique. Depois da idade adulta, isso vai ficando mais difícil. Chega muito, é comum, ou se não é comum, mas pelo menos acontece de chegar um tipo de paciente onde a senhora identifica que o quadro dele possa ser um quadro de uma psicopatia e que... Isso é incomum, não é comum a gente receber no consultório um paciente que tenha um quadro de personalidade de psicopatia. Ele não se reconhece na enfermidade? Ele não se reconhece. Se vem muitas vezes por uma ordem judicial. Você tem que me provar que você está fazendo psicoterapia. Então, ele vem por uma obrigação, né? Mas não por livre e espontânea vontade, porque ele não se reconhece como uma pessoa inadequada. Porque ele nunca se reconheceu como uma pessoa inadequada. A gente costuma dizer que o quadro, né, de um adulto psicopata, ele começa a ser, na verdade, lapidado na infância. Quando essa criança tem um transtorno de conduta, quando essa criança é uma criança, por exemplo, que faz maldades com o outro, veja, ela nem precisa começar a fazer maldades. Ela pode apenas começar a transgredir regras, mas ela começa a tomar gosto por isso. Isso começa a ativar uma satisfação nela. Certo. Se esse transtorno de personalidade tiver esse grau tão elevado, a senhora acredita que ainda assim a psicoterapia pode minimizar, pode atenuar ou não? Ou é caso perdido? Acredito. Por ser crônico, ele teria que ser condenado, né? Ser condenado como um psicopata que precisa ter um acompanhamento. Que precisa ser afastado da sociedade. Pois é, não, eu acredito de fato que pode haver sim uma melhora nesse quadro, que pode haver sim um tratamento, mas é preciso um esforço muito grande de todas as pessoas que estão nesse entorno e que aquela pessoa, em algum momento, consiga ter esse insight, essa compreensão da inadequação da conduta. Muitas vezes, esse processo de psicoterapia passa pela revisitação das relações parentais. Levar essa pessoa a compreender onde foi que ele começou a sair do trilho. Ok, nosso tempo está chegando ao final, só temos agora 2 minutos, 30 segundos para cada um, e a pergunta vai ser uma só, mas bem rapidinho. Acho que a gente deixa essa questão das fobias e outros tópicos que tem aqui para um outro programa. De que maneira a família, né, e as pessoas próximas, elas podem contribuir para melhorar quadros de pessoas que tenham algum tipo de problema que se situe no campo mais psiquiátrico, doutor Edésio? É procurar ter entendimento das situações, detectar precocemente, né, e procurar ajuda dos psicólogos, dos médicos, para que se providencie logo as medidas necessárias. Eu acho que a família ajuda muito de não jogar para o paciente a responsabilidade daquilo, ou seja, você não se esforça, você está nessa situação porque você não está se esforçando para sair, né? Isso dificulta. Você pode se colocar, eu acho mais adequado, se colocar ao lado da pessoa. O que eu posso fazer para lhe ajudar a sair dessa situação? Esse apoio, né? Doutora Luciana? Pois é, eu acho que o papel da família é, de fato, entender o transtorno, seja um transtorno psiquiátrico, seja uma dificuldade que aquela pessoa apresente e, especialmente, acolher amorosamente. Ok. O Opinião Pernambuco de hoje agradece o acompanhamento nas redes sociais, né? A gente tem um site, você pode acessar, e assim, várias pessoas têm acessado esse site. Então, a gente quer fazer o registro hoje de Natão Oliveira, João Paulo Seixas, Edilane Maria, Ana Cláudia Frazão, Ciro Tavares de Melo e Eliomar Silva. A todos,
uma boa noite e até o próximo programa. Né? Os nossos agradecimentos também para vocês que hoje estiveram aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade.